Fala moçada, vamos fazer aqui o exercício, né, do mesh, do cubo. Eu vou usar a versão 2022 porque a 2023 ele está dando pau no fall off do offset, né, do mesh. Ele não está funcionando, então vamos fazer em 2022 porque aí vai rolar. Então vamos lá. Eu vou pegar isso aqui, esse box, né, então eu vou dar uma escaladinha nele aqui. Vou selecionar aqui essas faces, dou um Ctrl E, vou dar um offsetzinho, outro Ctrl E, aumento um pouquinho ele, dou outro Ctrl E, dou mais um offset, outro Ctrl E e subo mais um pouquinho, tá? Então feito isso aqui, tenho ele já assim. O que eu vou fazer agora é rotacionar ele 180 para ele ficar assim de cabeça para baixo, tá? E eu vou criar o meu mesh desse cara. Criei esse mesh, ele criou esses caras para mim. Venho aqui no Attribute Editor dele. Se você quiser vir aqui no Mesh Editor e abrir e jogar ele aqui pro lado, pode ser também. No Distribute eu vou colocar ele em Grid. E aqui no Grid eu vou colocar 23 e 23. No X e Z e 23 e 23 X e Z. Não vou usar o Y porque ele não vai subir, né? Ele vai ser só essa placa assim. Então eu tenho essa plaquinha porque 23, na verdade ele tem esse gapzinho entre eles, né? Aqui, tá? Ele tem esse gapzinho, então que dá um pouquinho de diferença, e aí por isso que é 23. Se você quisesse uma distância menor, você poderia colocar, tá? Mas aqui eu quero essa distância, por isso que eu coloquei 23. Mas o grid tem 24, 24. Depois a gente vai fazer um box de 24, 24, tá? Beleza, então eu vou fazer essa ideia, né, dele em 3 estágios. Então um que ele vai formar a placa, outro que a placa vai girar e a outra que ele vai se desfazer. Então vou fazer isso aqui. Vamos lá. Primeira ideia, então você pode clicar aqui no Mesh, ele vai abrir vamos abrir o Offset, né? Nesse Offset ele vai criar uma nova posição, então eu vou colocar a posição dele de 30 e as plaquinhas vão subir, né? Então elas vêm para cá. A outra que a gente vai fazer é desaparecer, então vou fazer o Mesh desaparecer, então eu vou colocar -1, né? E -1 aqui também, tá? Beleza, feito isso, eu vou renomear esse offset para entrada e vou criar depois. Aqui eu tenho um objeto que é o fall off. Posso criar esse fall off e aí esse cara eu posso escalar, tá? Se ele travar, às vezes o Maya trava, tá? Então você cria um fall off, vem aqui e coloca ele 40, 40 e 40. Importante é o fall off cobrir todo o da minha área. Então quando eu fizer isso aqui, ó, ele vai fazer esse efeito para mim, tá? Outra ideia que eu quero fazer agora é usar aqui no meu mesh o random. Colocar esse random, posso colocar qualquer valor que vocês quiserem aqui, tá? Posso colocar aleatório aqui, não tem um padrão certo, tá? Às vezes, ó, tá vendo? Ele não atualiza, fecha, vem aqui no Mesh de novo, Mesh Editor, para ele voltar e atualizar. Mas tem algumas coisas assim, né, que às vezes não atualiza. E aí eu vou colocar também o meu fall off desse cara. Esse random eu também vou colocar como entrada. E aí eu vou criar o fall off dele. Crio, não create. Então agora ele fez isso aqui para mim, então vai ficar, né, fazendo esse efeito, que é o que eu quero. Então eu vou selecionar esse fall off e vou vincular com esse aqui. Então como eu faço? Eu venho aqui em Modify, Match Transformations, Match All Transforms. Agora os dois estão juntos. Só você apertar P de Parent, não importa a ordem, tanto faz qual que vai ser. Então um vai ficar dentro, o outro vai ficar fora. Aí o importante é, clica só no de fora, que ele vai mandar os dois e você vai ter esse efeito aqui rolando. Se você quiser deixar, por exemplo, falar assim, queria deixar maior,
né? Então você pode pegar aqui no Random e aumentar essas variações. Então você pode colocar aqui qualquer valor, 30, né? Aqui 40, tá? Então você pode fazer essa variação se você quiser também. Então tá tranquilo. Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer aqui, eu vou selecionar uma posição e vou colocar essa posição posição final. Então eu vou colocar aqui 40 frames para cada movimento, para cada fase. Então o primeiro aqui aperto S e aí no 40 eu vou jogar esse cara aqui no centro, tá? Então joguei ele aqui bem importante, ele estar aqui no centro para ele cobrir todas as geometrias e elas sumirem. Então eu aperto S e aí eu tenho a primeira parte do efeito rolando aqui, ó, tá? Beleza, feito isso aqui, ele tá saindo. Na verdade, esse é o efeito da terceira fase, tá? Que a gente vai fazer, que na verdade são iguais, né? A primeira e a terceira. A única diferença é que eu preciso inverter o efeito, porque ele tá aqui e tá se desfazendo. Então o que eu posso fazer aqui nos fall-offs, clicar nos fall-offs, clico nele e venho aqui no fall-off e inverto. Faço a mesma coisa com esse aqui, seleciono, clico aqui e inverto. Agora quando ele chegar, ele vai fazer o efeito inverso, que é a chegada dele. Tá? Então beleza, fiz isso. Então esse é o primeiro padrão, né? Primeiro passo do que a gente fez. Então eu vou clicar aqui nesse fall off e vou dar um botão direito e vou dar um break connection no visibility, porque senão eu não consigo esconder. Eu vou dar um hide agora neles e eu só tenho já o efeito rolando, tá? E a partir do 40, agora eu vou fazer o segundo estágio. Qual que é o segundo estágio que eu vou fazer? Então eu clico aqui de volta, né? Nele posso clicar duas vezes e eu vou fazer o offset para ele girar. Então o que você pode fazer? Clico nele, venho aqui, ó, adiciono um offset. E agora esse offset eu vou pegar e fazer duas coisas, né? Eu vou fazer ele subir, tipo, posso colocar uns 2 ou 1,5, vai, aqui, 1,5, uma unidade e meia, né? Ele vai subir, tá? E esse aqui vai ser eu vou colocar offset position, tá? Esse vai ser posição. E eu vou criar um outro offset que eu vou chamar de rotation, tá? Esse rotation eu vou falar para ele rotacionar 180 graus aqui, para ele rotacionar. Beleza. Então ele vai rotacionar e agora eu tenho aqui ele rotacionando assim. Beleza. Então eu vou criar meu offset. Então eu tenho já agora ele fazendo esse efeito de rotação aqui, né? E vou escalar também ele grande. Então posso pegar ele aqui, eu vou colocar 40 só para padronizar, tá? Todo mundo 40, 40 e 40. E aí vou pegar o outro offset, né? Esse aqui, ó. Deixa eu pegar o outro aqui, o rotation. Eu usei. Agora eu vou pegar o position. Vou clicar aqui no position, criar o meu outro fall off, né? Tá vendo que ele criou? Então ele está fazendo esse lance da posição agora, sim. Vou selecionar então esse, deixa eu só não deixar escondido, né? Os que eu escondi. Vou pegar esses dois e vou fazer a mesma coisa. Seleciono o position, seleciono esse rotation, né? E vou pegar agora, dar um match ao transforms. Então agora os dois vão ficar juntos do mesmo tamanho. E aí eu aperto o page parent para deixar os dois aqui. Então como eu já tenho ele aqui no centro, que é a posição final que eu quero, eu vou jogar a minha timeline para 80 e vou apertar S. E aí eu volto a minha timeline para o 40 e vou jogar ele aqui, ó, pro outro lado, e aperto S. Então agora ele vai fazer isso aqui para mim. Só que o efeito que está rolando, né, que eu estou fazendo aqui, ó, ele está vindo e tá rotacionando, beleza. Só que tá vendo que ele está subindo. Eu não quero isso, eu quero que ele faça um efeito de onda.
que ele suba e desça, né? Que ele só está subindo. Esse efeito eu vou conseguir fazer isso no meu fall off de posição, que é esse cara aqui, tá? Então eu pego esse fall off de posição, só dar um clique nele, que é offset position, tá? E eu tenho que mexer nesse gráfico. O que esse gráfico faz? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, e vou jogar ele para baixo e vou clicar aqui no meio e vou jogar aqui para cima isso aqui. Então o que está acontecendo, né? O efeito está vindo, ele entra, né? Ele entra para baixo, aí ele gira, né? Sobe, na verdade, ele vai subir e depois vai descer. Isso já acontecendo até o centro desse, né? Então quer dizer, o fall off ramp, ele vai do centro, daqui do começo até o centro, tá? Então deixa eu pegar aqui esse cara, essa parte aqui, dar um smooth, e também vou dar um smooth, seleciono, fecho. Agora eu tenho o efeito que eu quero, que é isso aqui, ó. Ele vem e agora, a hora que ele passa, ele faz isso aqui, ó. Então é isso aqui que eu queria, tá? Então agora eu vou colocar o meu, isso aqui 160, opa, né? Aqui a minha timeline aqui até o 160, até o 160, tá? E agora eu vou fazer do 80 ao 120 a minha saída, né? Então eu vou pegar agora de novo o meu fall off aqui, ó. Venho aqui no channel box, visibility, e eu dou um break connection nele. Show. Então agora eu tenho a entrada, o giro e agora eu vou fazer a saída. Então da saída, mesma coisa, coloco no 180. Esse aqui eu já posso dar um hide porque eu não quero mais vê-los, tá aqui assim, bonitinho. E aí eu vou pegar esse cara e criar outros dois efeitos, que na verdade é o mesmo que eu criei no início, que é o offset e o meu fall off, tá? Então aqui vai ser o saída, vou colocar ele aqui no 30 e aqui menos 1 e menos 1, né? E aí vou criar o fall off dele, create. Tá vendo que quando eu já no meio, ele já veio com o offset nomeado, né? Ó, tá, aqui eu tenho entrada, aqui o rotation, aqui o saída. Então eu tenho essa saída, vou colocar ele em 40, 40 e 40, tá? Vou pegar agora de novo o random, vou fazer aqui, vou colocar aqui uns 40 aqui em posição, esse aqui eu vou deixar mais ou menos uns 10, aqui eu vou colocar uns 30 e pouco. Opa, né, botar uns 30 aqui, uns 40 assim, mexer também na rotação, aí você pode colocar também quando você quiser, e aí não está mostrando nada porque eu já tenho o fall off do offset rolando, tá? Então eu vou criar aqui o outro meu fall off, create. Aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Tem o random, seleciono ele, venho aqui modify, all transforms, match all transforms. Fiz tudo isso, dou um P, selecionei isso aqui e agora consigo movimentá-los. Opa, tem que clicar aqui, né? Clica fora e aí movimento eles. Então agora sim vou ter o efeito desse cara assim, né? Então vamos lá. Como ele já está aqui no meio, vou fazer também o inverso. Né? Vou colocar ele no 120, aperto S, e aí eu jogo ele para 80, eu vou jogar ele para outro lugar. Então eu coloquei ele para cá. Então agora ele vai fazer isso aqui para mim, né? Feito isso aqui. Então beleza, então eu tenho um efeito completo. Se eu der um play agora, ele vai fazer o efeito para mim, ó. Play, pum, pum. Beleza, show. Agora que está funcionando, eu vou também dar um hide nesse cara, aqui não preciso mais visualizá-lo, então vou dar um break connection, dar um H, e beleza, isso aqui é a primeira parte do efeito, né? Então montando a placa e desfazendo, então show. Agora eu vou criar um box
Esse box eu vou colocar 24 por 24 por 24, né? E aí eu vou colocar ele em qualquer posição aqui, ó, né? Então eu faço aqui, então giro, tá? Feito isso, eu vou criar uma na curva, né? Se quiser deixar um pouquinho maior, deixa eu diminuir um pouquinho o meu gizmo aqui. Aperta só o mais e o menos do seu teclado. Você consegue aumentar. Então aqui, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse cara e vou rotacionar ele em Y, né? Então eu vou apertar S aqui. No frame 40 eu vou colocar 360, tá? Eu aperto S. Opa, 360, Enter, aperto S. Aí eu vou no 80, coloco 720. Enter, aperto S. E no 120, 1080. Né? Então eu estou fazendo a rotação dele de 360 graus em cada momento. E aperto S também. Então agora eu tenho ele rotacionando, tá? Então se eu vier aqui no meu Animation Graph Editor, eu tenho esses caras aqui. Então é só pegar todo mundo e falar para ele deixar essa hastezinha aqui, né? Tica essa aqui para ela ficar retinho, tá? Então agora o que eu vou fazer é colocar o meu cubo dentro desse cara aqui e eu vou ver o que o meu cubo vai fazer, ó. Meu cubo fez isso aqui, fez também, fez isso aqui também, tá? Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer para a gente colocar esse efeito do repromesh que eu fiz nesse cara? Eu vou colocar agora, criar um mesh do meu repromesh, que é esse resultado aqui, né? Que é esse cara aqui. Então vem o mesh, create, repromesh, tá aqui, bonitinho. Agora tá todo mundo gerando aqui, ó, né? Como ele é um cubo, o que eu posso fazer, né? Eu criei aqui esse meu repromesh 2. Eu tenho meu distribute e eu vou colocar agora ele em mesh, tá? Ele fez aqui, a distribuição dele vai ser em mesh. Eu vou pegar o meu cubo, clico com o botão do scroll, o botão do meio do mouse, e jogo ele aqui para o input mesh. Quando ele fez isso, tá vendo que ele aplicou agora bonitinho aqui na minha, né, no meu cubo. Para ele ficar melhor ainda, ele está no método scatter, que ele é aleatório. Eu vou mudar para face center, então ele vai pegar o centro. Aqui os points estão em 10, vamos mudar para 6 porque o cubo tem 6 lados. Então agora eu vou ter esse efeito agora. Beleza? Então fiz isso, não preciso mais do cubo para visualizar. Vou dar um play, então eu tenho o efeito rolando aqui. Beleza? Então tranquilo, né? Feito isso aqui, agora o efeito está pronto, tá belezinha. Agora é só a gente começar a colocar alguma coisa para ele renderizar, né? Então vamos renderizar esse cara. O que a gente pode fazer é começar a colocar alguns, né, um shader básico aqui, tá? Então eu vou pegar o repromesh, né? E eu posso criar, por exemplo, um iStandard, né? Se você quiser, eu vou pegar o iStandard e vamos achar o iStandard Surface, tá? Pode deixar do jeito que você quiser, você pode usar inclusive o preset, né? Ele tem uns presets aqui, se você quiser colocar um brush metal para ele assim. Vamos colocar também um chão, né? Sempre legal vocês colocarem um chãozinho e colocar um novo material, assign a standard surface, que vai ser flat. Sempre legal renomear as coisas, né? E aí você pode deixar a cor que você quiser. Vou colocar então uma luz nele, então aqui no Arnold, Sky Dome Light, a nossa famosa Sky Dome Light.
Então eu posso aumentar aqui o chão, né? Coloco uma câmera, se vocês quiserem criar live, criar câmera, vem aqui painel, câmera 1, jogo a minha câmera aqui e agora vou colocar, você pode colocar uma imagem, né, para nossa Sky Dome. Pode ser qualquer, pode baixar do Polyheaven, tá? E aí, deixa eu ver aqui, tem algumas table aqui, deixa eu ver, uma que tenha parte, sei lá, interna, sei lá, não seja parte, deixa eu ver, aqui pode ser esse lounge aqui, vou dar um open, e aí é só vir aqui no Arnold, render, ver o que o Arnold vai fazer para mim, né? Então tem o meu Arnold, se você quiser girar esse Arnold aqui, se você quiser fazer qualquer outra coisa, você pode fazer, e aí você vai vendo o que ele está fazendo pra gente, né? Se você quiser rotacionar a sua HDR também para ver se ele me dá outras, né, que de repente uma coisa mais interessante, né, em termos de posicionamento da HDR, você pode fazer também. E aí vai mexendo e vai vendo aí. Tá, no final aqui é 120, acho que tá bom 120 mesmo, né? Então vou colocar 120, vou voltar para renderizar, clico aqui nas opções dele, você cria você pode criar aqui uma pasta nova, estou aqui render cubo, tá? Vem aqui, copia essa parte, volta para o meu Maya, Ctrl V, barra cubo. Aí você pode salvar JPEG, PNG, se você preferir. Vou colocar então aqui frame range, coloco esses caras aqui, vou colocar até o 120, vou colocar a câmera 1, venho aqui e vou colocar, aqui eu vou colocar 1080, vocês podem usar o 540, 720, como vocês acharem melhor, tá? E aqui no Arnold, se você quiser aumentar um pouquinho, pode aumentar aqui 5, e tá bom, para esse exercício, beleza, fecha ele. Se você quiser, aí você abre aqui, ó, esse carinho, vem aqui render sequence, clica nele, vê que está no câmera 1. Se você quiser checar uma alternativa de localização, você pode colocar, mas aqui pode deixar digitar e mandar ele renderizar a sequência. Então clica aqui, vai começar a renderizar e está pronto a sua sequência, ele vai estar renderizando e é isso aí, beleza? Então é isso aqui, essa é a ideia da do que vocês fizeram, e ele está renderizando, tá? E aí é só esperar terminar de renderizar e é isso. Então foi esse o exercício. Então valeu, até mais, até o próximo.